Muito bom ver vocês aqui. Nós começamos uma nova série de mensagens domingo passado, que é Jesus no mundo pós-cristão. Jesus no mundo pós-cristão. Então, eu não vou dar o pano de fundo que eu compartilhei domingo passado, porque seriam muitos detalhes para repetir aqui, muito conteúdo, mas se você quiser saber um pouco mais desse momento que nós vivemos como sociedade, como cultura, então você pode ir no nosso canal no YouTube e assistir lá a mensagem do domingo passado, que é a mensagem número 1 dessa série. Eu compartilhei alguns exemplos de mudanças culturais que temos vivido, exatamente para a nossa reflexão, e que são importantes, que você vai se conectar com certeza, porque é aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Agora, eu quero afirmar aqui que quando nós estamos falando de uma série como essa, Jesus no mundo pós-cristão, que nós cremos que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Que nós continuamos crendo no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós continuamos crendo que Jesus é perfeitamente adequado e relevante, mesmo para uma cultura que não o reconhece, ou que não o valoriza, ou que o ridiculariza, ou que não considera os valores do seu reino para o seu dia a dia. Jesus é perfeitamente adequado e relevante para a cultura na qual nós estamos inseridos. Mas eu quero lembrar aqui dois cuidados importantes que eu mencionei domingo passado, que eu quero mencionar novamente. Quando a gente fala de cultura, nós não estamos aqui para pensar entre nós e eles. O objetivo não é deixar nenhum cristão irado, bravo com a sociedade. Nós estamos aqui para amar a sociedade, nós estamos aqui para amar o mundo. Jesus disse que Ele não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. O papel da igreja não é de nenhuma forma ficar bravo com a cultura, ficar bravo com aqueles que vivem uma vida diferente do Evangelho. Não, nós estamos aqui para amar essas pessoas, nós estamos aqui para servir essas pessoas, nós estamos aqui para apresentar o Evangelho que transforma a vida das pessoas, como transformou a nossa própria vida. Eu vivi afundado na cultura da minha época. Eu vivi afundado pelos valores de uma sociedade sem Deus. Então eu vivi assim, eu vivi longe de Deus, eu vivi construindo o meu castelo, o meu futuro, a minha agenda. Então eu sei o que é alguém viver dominado pela cultura, orientado pela cultura, manipulado pela cultura, porque eu vivi assim. Então só quando Jesus abriu os meus olhos com a verdade do Evangelho que eu pude ver realmente o mundo que eu estava vivendo e entender que a minha vida era reflexo dessa cultura. E reflexo também da minha própria pecaminosidade, do meu coração enganoso. Então nós não estamos aqui para ninguém ficar bravo com ninguém. Então há outros modelos de família. Não, nós não estamos aqui para ficar bravo com as pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas e dizer que existe uma vida diferente a partir da verdade do Evangelho e do amor que reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segundo alerta que eu fiz é que nós não estamos aqui para fazer profecias tolas. Então o mundo vai acabar com a igreja, vai acabar com o cristianismo. Não, irmãos, o cristianismo é imparável, a igreja é imparável, nós cantamos isso aqui, é imparável, né? Por quê? Porque é o Senhor Jesus que tem todo o poder nos céus e na terra, que é soberano sobre esse universo, sobre os reinos deste mundo, que sustenta a sua igreja. Não sou eu. Se dependesse de mim, de você, de estruturas humanas, a igreja já teria perecido. A igreja só existe porque ela é a noiva de Cristo, ela é amada por Jesus e Ele está edificando a sua igreja. Então, todos os impérios da história humana, vou dizer assim, boa parte deles procurou destruir o cristianismo, e o cristianismo continua, mesmo nos países de hoje, onde eles são plenamente fechados, ou o cristianismo é até ilegal. A igreja continua, a igreja subsiste, Deus continua sendo adorado em todos os cantos da terra. Bom, dito isso, eu quero ir para a nossa segunda mensagem da série, só relembrando o que significa uma cultura, uma sociedade pós-cristã. Eu coloquei uma definição no domingo passado. Uma sociedade pós-cristã é aquela que rejeita amplamente os valores cristãos e que não mais considera o cristianismo como a base para a sua ética ou a sua cultura. Essa é a sociedade cristã, ou sociedade, pós-cristã. Alguns chamam de pós-secular ou secularizada. Então, o que nós vemos na cultura é isso, os valores do reino de Deus, os valores cristãos não são importantes, eles são irrelevantes. É por isso que é muito provável que você já ouviu de um amigo, de um familiar, quando você compartilhou que está vindo a uma igreja, ou que você conhece o Evangelho, ou que você lê a Bíblia, que para algumas pessoas isso é uma loucura. É como se você estivesse alinhando a sua vida com um mito, com uma fábula.
algo muito antigo, que não tem relevância nenhuma para os nossos dias. É assim que a cultura vê. É por isso que alguns ridicularizam o cristianismo, é por isso que outros hostilizam o cristianismo, porque nós estamos então numa cultura pós-cristã. Estava conversando com alguns cristãos nessa semana, e às vezes a gente olha a cultura e a gente pensa que a igreja é que está definindo os valores da sociedade. Irmãos e amigos, nós precisamos entender, nós somos a minoria na nossa sociedade. Nós não somos aqueles que estão definindo o comportamento das pessoas, os valores das pessoas na sociedade. Não somos. Há outras agendas, há outras pautas que estão definindo o comportamento das pessoas na nossa cultura. E é por isso que a cultura ocidental hoje é considerada uma cultura pós-cristã. Ok? Agora, o que esse assunto tem a ver com a gente? O que eu queria que você entendesse é que, como nós estamos numa cultura que não tem os valores do reino de Deus, ela vai oferecer aquilo que nós mais ansiamos, de um jeito diferente do Evangelho. Há coisas que eu e você necessitamos profundamente dentro de nós, e não só isso, nós desejamos, nós precisamos e nós desejamos. Domingo passado eu falei rapidamente sobre a questão da nossa identidade, como nós precisamos ter a nossa identidade clara, é uma necessidade, é algo que desejamos, mas a cultura nos oferece caminhos para definir a nossa identidade, para estabelecer a nossa identidade em castelos de areia, em fundamentos que não são fixos ou absolutos, em fundamentos que são efêmeros, que são passageiros, que nos traem, que nos iludem, que falham com a gente. Por isso que a nossa identidade deve estar em Cristo. Agora, hoje eu quero pensar com você em outra coisa que a sociedade oferece, porque nós precisamos muito e nós desejamos muito, então a sociedade tem seus caminhos para nos oferecer. Mas a sociedade nos oferece coisas de uma forma ilusória. Ela nos oferece algo que nós precisamos, mas nós acabamos escravizados por aquilo. Ao invés de encontrar o que realmente necessitamos, nós acabamos escravizados, nós acabamos dominados por aquilo, nós acabamos manipulados por aquilo que a sociedade oferece. E o que eu quero falar com você hoje é a paz. A paz. A paz, a shalom de Deus na nossa vida. A sociedade oferece paz para mim e para você, mas os caminhos são meio tortuosos, os caminhos são ilusórios, e eles acabam, como eu disse aqui, nos escravizando. A Bíblia tem um conceito de paz, que é o seguinte: shalom significa um estado de plenitude e completude no qual nada nos falta, ou nada nos faltará. A shalom de Deus, quando invade um coração, esse é o conceito bíblico desde o hebraico, é algo tão profundo na experiência humana que você tem satisfação, você tem contentamento, e você tem um sentimento de que realmente nada te falta. É um sentimento realmente espiritual, profundo de Deus no coração humano, onde nós estamos completos. Você já conversou com um novo convertido? Você já conversou com alguém que está amando Jesus de todo o coração, apaixonado por Jesus, o fogo do primeiro amor? Essa pessoa não sente falta de nada. Eu me lembro que quando Jesus me salvou, que eu ia fazer 18 anos, e eu lembro que no outro dia, quando eu fui para o meu local de trabalho, pegava 2 ônibus, comia de marmita, mas a vida era outra, os passarinhos cantavam mais forte, o sol brilhava mais radiante. Eu confesso a vocês, um menino com quase 18 anos, que a maior parte do meu tempo que eu pensava era nas meninas, sexo, eu confesso que eu passei um mês, eu nem via as meninas. Eu estava tão pleno, tão preenchido por Jesus, que eu nem era tentado sexualmente. Uma experiência extraordinária da shalom de Deus no meu coração. Acho que você já viveu isso, muitos de vocês já viveram isso em outras áreas, mas na experiência cristã, ou seja, a gente está tão cheio de Jesus, que a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa viver a nossa própria agenda, a gente não precisa atender os decretos do nosso coração enganoso, a gente não precisa atender as inclinações, nem mesmo biológicas ou hormonais, ou o que quer que você seja, porque você está tão pleno de Deus que você está saciado, você está preenchido, você está completo. A shalom de Deus é isso, aquele sentimento: não falta mais nada, não falta mais nada, posso morrer hoje, não falta nada, absolutamente nada, é a shalom de Deus. Como especial, irmãos, nós podemos caminhar com Jesus e experimentar essa paz de Deus. O que Paulo diz sobre essa paz? Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 4, ele diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
O apóstolo Paulo diz que essa paz, ela excede o entendimento humano, ou seja, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Como que um rapaz de 18 anos não está sendo tentado? Não faz sentido. Como que alguém está atravessando um deserto, como nós cantamos agora, e essa pessoa não está desesperada, não está desesperançada, não está amargurada, ela não azedou o coração. Como que essa pessoa está vivendo isso? É uma paz que excede o entendimento. Como é possível nós vivemos num mundo cheio de dificuldades e aflições e ainda mantermos a alegria, a fé, a esperança, o bom ânimo? Como é possível vivermos numa cultura tão individualizada, ou tão arraigada no individualismo, e nós ainda queremos servir as pessoas e fazer o bem aos outros? Como é possível? Como é possível vivermos a contracultura, contrária à cultura, somente por causa do shalom de Deus? É essa paz. O contexto, Paulo está falando aqui sobre a gente não ficar ansioso. Como podemos não viver ansiosos numa sociedade que é adoecida pela ansiedade? Numa cultura que nos leva à ansiedade o tempo todo, e você vai entender mais do que eu estou falando aqui. É só por causa da shalom de Deus. Essa paz que excede o entendimento humano. Que a pessoa está enfrentando uma doença terminal, mas ela está em paz. Que a pessoa perdeu alguém muito amado e querido, como nós temos tido a experiência aqui na nossa comunidade, mas ainda existe paz. Não existe desespero, existe tristeza, existe saudade, mas não desespero. Não desespero, porque existe paz. Existe paz. Essa shalom de Deus, irmãos, é shalom, eu me sinto completo. E olha a definição: sem falta de nada. Eu tenho tudo o que eu preciso para continuar a minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para continuar vivendo o propósito de Deus. Eu tenho tudo o que eu preciso para seguir em frente. Na shalom de Deus. Só Deus pode nos dar essa paz que excede o entendimento, porque ela está em Cristo Jesus. E ela guarda não só o coração, que é o centro da personalidade humana, mas ela guarda até a mente. E se você conhece um pouquinho da sua mente, você sabe como nós brigamos dentro da nossa mente, como as grandes batalhas são vencidas na mente. E a Bíblia diz assim, que essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente por completo. Então, quando a gente pensa nessa shalom de Deus, e aqui vem um problema para mim e para você. Quando você conversa com as pessoas, como que as pessoas estão vivendo? Eu confesso que eu não vejo muita gente falando assim, poxa, eu estou com esse sentimento assim, pleno, estou me sentindo completo. A gente não vê muita gente assim, não é verdade? Como é que você está vivendo? Esse sentimento de plenitude, completude, essa paz interior que excede o entendimento humano? Desde a minha conversão, a graça de Deus me alcançou. Eu valorizo muito a graça. A graça é o conceito que só o cristianismo apresenta, a única religião do mundo, o conceito da graça. Então, muitas vezes eu cumprimento as pessoas, e aí, como vai? Tudo na graça? Tudo na graça? Mas tem uma adolescente aqui que é muito querida, e ela fala assim, pastor, estamos na shalom. Então, tudo na shalom, e a shalom de Deus, ela sempre lembra. Nós estamos aqui na comunidade shalom, ela sempre fala, shalom pastor, shalom querida. Essa palavra da paz. Mas como que a gente está vivendo? Como que você, mãe, com 2 crianças, brigando dentro do apartamento, correndo para lá e para cá, como que você está experimentando a shalom lá no dia a dia? Como é que você, aqui, marido, pai de família, está experimentando o shalom de Deus com tantos desafios profissionais, financeiros, de ser o provedor da tua casa? Como é que você, marido, esposa, você está aqui experimentando o shalom de Deus? Naquele brigueiro miserável. Eu falei certo? Acho que eu falei errado aqui a expressão. Brigueiro miserável. Expressão, perdoe a expressão. Aqueles conflitos diários. Como é shalom de Deus? Como assim? Isso existe? Você acredita mesmo que existe shalom de Deus, irmão? Isso existe? Existe. E é o que Deus nos oferece. Mas qual é o grande inimigo do shalom de Deus hoje no nosso coração? Eu poderia citar aqui várias razões porque nós não experimentamos essa shalom. Várias razões, inúmeras razões.
Eu vou me concentrar numa só. Qual é um dos maiores inimigos da cultura, pensando na cultura agora, na sociedade pós-cristã que nós vivemos? Um dos maiores inimigos da Shalom de Deus no nosso coração, sabe qual é? A publicidade, a propaganda. Me perdoe aqui a galera que trabalha na área de marketing. A publicidade, a propaganda, é um dos maiores inimigos da paz no coração das pessoas, dentro da nossa cultura pós-cristã. E eu quero que você me acompanhe algumas informações aqui. Eu quero dar um contexto, porque entendemos isso. Porque o alvo da publicidade é fazer você desejar algo que você não precisa. Raramente nós vemos uma propaganda que trate de uma necessidade básica, vital para o ser humano. O marketing, a publicidade, a propaganda se concentram em coisas que nós não precisamos, mas que então nós vamos passar a desejar, a querer aquilo. A publicidade é mais efetiva exatamente quando você sente que algo está faltando na sua vida. Olha aqui, pensa em termos de cultura. A Shalom de Deus é que nada nos falta, temos senso de completude e de plenitude. A propaganda vem trabalhar exatamente, ela se torna mais efetiva, ou seja, ela atingiu o seu objetivo quando você está sentindo que você está precisando de alguma coisa. Quando você está sentindo que tem falta de alguma coisa. Esse é o propósito da propaganda, esse é o propósito da publicidade. É levar a gente a pensar assim: está me faltando algo, eu não tenho aquele vestido, eu não tenho aquele par de sapatos, eu não tenho aquele iPhone, eu não tenho aquele carro, eu não tenho essa casa, eu não tenho essa cozinha maravilhosa, eu não tenho essa TV, agora já nem sei quantas polegadas que tem. O alvo da publicidade é deixar a gente insatisfeito, para que a gente possa comprar. De onde veio isso, irmãos e amigos? Se você conhece um pouquinho do contexto, você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, as indústrias americanas, que estavam concentradas em produzir suprimentos para a guerra, deixaram de ter propósito. Então, os grandes especialistas em marketing e publicidade, os grandes pensadores da sociedade, precisavam trabalhar, precisavam realmente destinar que aquelas indústrias continuassem existindo. Eles começaram a trabalhar de tal forma que aquelas indústrias pudessem continuar e manter os empregos. E o que eles fariam então para que isso pudesse acontecer? Nós vamos levar as pessoas a comprar coisas que elas não precisam. O alvo é levar as pessoas a desejarem coisas que elas não necessitam. Então eles mantiveram as indústrias abertas, eles ampliaram isso. A indústria da publicidade é uma das maiores indústrias no mundo. A indústria da publicidade. Agora, cerca de 10 anos atrás, irmãos, aconteceu o maior boom da publicidade. Eu não sou um expert nessa área, eu só pesquisei para compartilhar e conectar você com a cultura que nós vivemos. E ver como o Evangelho é uma resposta para essa cultura. Mas há cerca de 10 anos, as grandes mentes da publicidade e da tecnologia conseguiram algo que hoje é considerado mais rico do que petróleo. Que a maior riqueza hoje que existe no mundo está ligada a isso. Sabe o que é? É o Big Data. O Big Data. Ou seja, a grande conjunto de informações a respeito das pessoas. Todo o esforço realmente da tecnologia agora é ter informações das pessoas e poder então oferecer para essas pessoas coisas que elas vão desejar e vão comprar. Vocês sabiam que o americano médio, o americano comum, e os Estados Unidos obviamente é formador de cultura e o que eles vivem lá nós vamos viver aqui. O americano comum ele recebe de 6 a 10 mil anúncios todos os dias. De 6 mil a 10 mil propagandas todos os dias um americano ele recebe. Como é que você vai ter paz, senso de paz, de Shalom de Deus, se você recebe cerca de 6 a 10 mil anúncios todos os dias para você se sentir incompleto? Para você sentir que algo está faltando, que algo você está precisando, que algo está te tornando insatisfeito. Como as pessoas na cultura vão viver uma paz, se elas estão sendo incentivadas a todo momento a ficarem insatisfeitas? Como? Você já parou para pensar quantas coisas estúpidas nós já compramos? Você já comprou alguma coisa que você nunca usou? E depois você fala assim: por que eu comprei esse negócio? Eu lembro que uma época, quando a gente mudou aqui para Londrina, tinha uma propaganda de um cara assim,
com aquele abdômen trincado, e ele chamava um tal de abswing. Não sei se vocês lembram desse negócio. Tipo uma tábua que o cara sentava assim, ficava fazendo aquele abdominal. Eu falei, eu preciso de um negócio desse. Será que eu fico bonitão igual esse cara? E eu comprei aquele tal de abswing, mas deu um trabalho danado. Onde guardar, virou cabide, virou peça debaixo da cama. Sabe quantas vezes eu usei aquilo? Umas 4 vezes. Uma coisa que eu comprei. Eu não precisava daquilo, porque o meu abdômen já é trincado por natureza. Comprei uma coisa que eu não precisava e que eu não usei. Por quê? Propaganda. Propaganda me pegou. Alguém aqui já teve aquela experiência, você está conversando com um amigo, falando de uma coisa, e de repente você abre o teu celular, o anúncio é do quê? Aquilo que você estava falando. Aí você fala para tua amiga, para o teu amigo, você fala, nossa, o celular está me escutando. Aqui. Por quê? Porque eles têm todas as informações a teu respeito. Você sabia que a rede americana de departamentos, varejista, a Target nos Estados Unidos, eles dizem que eles conseguem saber se uma mulher está grávida com 80% de acertos. 80% de acerto. Que eles sabem que uma mulher está grávida antes da família dela. Você sabia disso? Essa empresa, ela consegue saber que as pessoas estão grávidas porque as mulheres começam a pesquisar fralda, zinco, vitamina, e eles então conseguem detectar que uma pessoa está grávida, e eles começam a mandar anúncios específicos para essa pessoa, até que isso aí foi um sucesso para a Target. Qual foi o problema? Chegou um homem muito bravo na região de Minneapolis, numa das lojas da Target, e foi falar com o gerente que ele estava muito bravo, porque a filha dele, adolescente, estava recebendo propaganda de fralda, de produtos para mulheres grávidas. E ele falou, isso aqui vocês estão querendo incentivar minha filha ao sexo precoce. O que é isso? Brigou com todo mundo, o gerente se desculpou, falou, não, eu vou procurar saber o que aconteceu, tal, despediu o cara. Diz que alguns dias depois, aquele homem ligou para o gerente da loja. Ele disse assim, olha, eu peço perdão, eu tive um problema aqui na família, e algumas coisas aconteceram que eu não estava sabendo. A filha dele, adolescente, de fato estava grávida. E a loja de departamentos Target ficou sabendo antes do próprio pai, antes da família. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas sabem o teu nome, sabem o teu endereço, elas sabem a tua raça, elas sabem os seus hobbies, as pessoas têm informação dos seus vícios, as pessoas, ou seja, o Big Data, tem todas as informações de cada um de nós. E é por isso que nós vamos receber cada vez mais, e isso acontece muito, de uma forma muito extraordinária, especialmente nos Estados Unidos, cada vez mais informações que são destinadas a você. Você pesquisou um assunto, já aparece anúncio sobre aquilo, você conversou com alguém, e as informações que você vai trocando, você mandou um e-mail para alguém, você mandou alguma mensagem, você comentou alguma coisa no Instagram, no Facebook, eles estão vendo tudo, porque eles têm todas as informações a nosso respeito. E o que eles querem gerar no meu coração e no seu coração? Algo que é insatisfação. Insatisfação. E com a insatisfação, eles têm uma promessa para mim e para você. Uma promessa. Sabe qual é a promessa? Que a cultura faz para mim e para você. Eu não vou falar muito mais desse assunto, só porque você pode pesquisar esse assunto, só você pesquisar no Google, e depois vai vir mais anúncio para você também a respeito disso. Mas pesquisa lá, tá bom? Você vai ver. O que a sociedade descobriu, gente? Uma outra coisa, só conectando com a mensagem de domingo passado, quando eu mencionei a desconstrução da família. A sociedade descobriu que o indivíduo gasta mais que a família. Preste atenção nisso. Um indivíduo sozinho gasta mais do que a família. Um casal que se divorcia, eles vão precisar de 2 fogões, 2 geladeiras, 2 micro-ondas, eles vão gastar mais. Nós não podemos ser ingênuos e pensar que a motivação, que o impulsionamento para o divórcio na nossa cultura é algo simplesmente relacional. Não é. Tem a ver com mercado, tem a ver com negócio, tem a ver com venda. Porque o indivíduo gasta mais do que a família. E você sabe, a infelicidade é consumista. Então, pessoas infelizes vão consumir mais, vão gastar mais, vão comprar mais sapatos, vão comprar mais coisas que não vão usar.
pessoas infelizes vão gastar mais. E a sociedade e a cultura trabalham no sentido de manipular. Eu fico assustado quando eu penso sobre a cultura, irmãos. Eu fico assustado, sabe por quê? A gente chega ao ponto de entender que nós somos tão condicionados pela cultura, que nós muitas vezes não sabemos diferenciar aquilo que nós gostamos de verdade e aquilo que nós aprendemos a gostar por causa da cultura. Eu vou repetir. Às vezes eu e você temos dificuldade de entender o que nós gostamos de verdade ou aquilo que nós fomos condicionados, impulsionados, motivados pela cultura para a gente passar a gostar daquilo. Não tem jeito, você olha. Por isso temos sempre um modelo novo, sempre a moda muda. Primeiro a calça apertada ou a calça larga, depois é apertada de novo, aí é o vestido. Sempre a moda muda, tudo muda. Por quê? Porque nós temos que comprar coisas que nós não precisamos. Eu estava lembrando quando eu era uma criança, na cidade de Maringá. Eu tinha 2 pares de tênis. Um para ir na escola, jogar futebol, andar de bicicleta, fazer tudo. E um para sair. Só tinha 2 pares de tênis. Eu tinha um quichute que era bom. Alguém já usou quichute aqui? Quichute era uma coisa maravilhosa. Você jogava futebol, ia para a escola, fazia de tudo. Corria em carreador, subia, em pau de sebo, você fazia tudo com quichute. Arrumava fusca, tudo. Quichute era uma arma na mão do MacGyver. A maioria aqui nunca ouviu falar do MacGyver. Bom, eu tinha um par de tênis para fazer tudo e um só para sair. E quando aquele par de tênis que era para fazer tudo, eu me lembro que um chegou a ficar um círculo na sola, tanto que eu usei, e furar e eu pisar com a sola do pé, mesmo com o tênis por cima, por baixo não tinha mais sola. Aí a gente pegava aquele que era para sair e colocava no dia a dia, e aí o pai então ia lá comprar um outro. Eu sei que alguns de vocês estão olhando para mim e falando assim: pastor, eu ainda tinha 2, eu só tinha um. A gente viveu numa cultura que era uma cultura, obviamente, de consumo, mas não era dominada da forma que nós somos dominados e manipulados hoje, irmãos. Hoje. Você sabia? Nos Estados Unidos, irmãos, o americano nunca ganhou tanto dinheiro. O americano médio hoje, ele tem mais dinheiro do que em toda a história do país, dos Estados Unidos. O americano mediano hoje. Normal, comum. Só que nunca o país foi tão doente. Os Estados Unidos é o país com o maior número de incidências de doenças mentais. 1 em cada 5 americanos sofre de ansiedade e depressão. E eles são o país mais rico do mundo, e em toda a história dos Estados Unidos eles nunca ganharam tanto dinheiro. O que mostra que a cultura vai induzir, vai manipular, vai controlar e vai oferecer algo que ela não pode cumprir. E quando nós somos dominados, manipulados por uma cultura sem os valores do reino de Deus, então nós vamos cair exatamente nesses problemas que a sociedade enfrenta de forma tão grave hoje. Tão grave hoje. Qual é a promessa da sociedade? O que essa cultura promete para a gente? O dinheiro pode comprar paz. O que eles estão fazendo o tempo todo é dizendo para mim e para você: o dinheiro pode comprar a paz. Se você tivesse o carro novo que foi lançado, você teria mais felicidade. Se você comprasse uma casa, agora com 5 suítes, você seria feliz. Se você tivesse isso ou aquilo, é essa mensagem publicitária, essa mensagem da propaganda, é essa mensagem do consumismo. Se você tivesse isso, você teria paz, você seria feliz, você estaria satisfeito. E eu e você que já vivemos um pouquinho, sabemos que isso é uma mentira, mas nós continuamos sendo induzidos por essa sociedade. Eles querem oferecer o shalom de Deus através do dinheiro. Ou seja, se você fizer mais dinheiro, você tem paz. E é isso que os Estados Unidos vivem, é isso que o mundo ocidental vive, é isso que o mundo vive. E o que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 6? Você se lembra? Ele falou: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por que as pessoas amam o dinheiro? Porque o dinheiro dá status, o dinheiro fortalece a sua identidade ou define a sua identidade. Porque o dinheiro, então, me permite realmente adquirir coisas que me prometem ter paz, plenitude, significado, senso de propósito. Então as pessoas correm atrás de dinheiro num consumismo desenfreado.
Porque o valor cultural está ligado à busca por prazer e satisfação imediata, que o dinheiro pode dar. O dinheiro pode dar. Mais dinheiro, mais dinheiro. Eu quero concluir com você, então, qual que é a resposta do Evangelho? Qual é a resposta do Evangelho? Sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui no Brasil, não temos tantos recursos como nos Estados Unidos, não temos tanto dinheiro como nos Estados Unidos, mas nós vivemos muito bem em comparação com tantos outros países. Vivemos muito bem comparados a vários grupos no nosso próprio país. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que apesar de você estar numa igreja hoje, de você estar cantando para Jesus, de você estar lendo o Evangelho, lendo a sua Bíblia, isso não significa que você esteja vivendo pelo Evangelho, ao invés da cultura. Não significa que se você frequenta a igreja todos os domingos, que o que guia a sua vida são os valores do reino de Deus. Não significa. E é por isso que nós estamos aqui para pensar, como nessa cultura que estamos inseridos, nós podemos amar mais a Deus e mais as pessoas. Como nós podemos amar mais a Deus e servir a comunidade, servir a cidade e as pessoas, para que elas também possam encontrar a paz que só Jesus é capaz de oferecer. Então, qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho, primeiro, é que Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Você pode repetir comigo isso bem forte? Cristo é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Jesus afirmou em João 14, 27. Você conhece esse texto bíblico? Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. O mundo é o sistema de valores antagônico ao reino de Deus. Eu não dou essa paz como o mundo oferece a vocês, porque ela é efêmera, ela é passageira, ela é viciante, ela é escravizante. Não é essa paz que eu dou a vocês. Eu dou uma paz que é perene, que vai guardar o seu coração no meio dos desertos e das aflições da vida, que vai sustentar você no meio do caos. Eu dou a você uma paz que é sustentável. Ela não vai escravizar você, ela vai libertar você para ser tudo que você é, tudo que você foi criado para ser. Não se perturbe os seus corações, não tenham medo. E ele está falando para os discípulos que iriam enfrentar o desafio de compartilhar o cristianismo em todo o Império Romano. Uma cultura antagônica a Deus, uma cultura sem cristianismo. Jesus diz: eu sou a paz, eu deixo a minha paz. Segundo Tessalonicenses, Paulo escreveu para a igreja: o Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Quem é o Senhor da paz? Que pode estar com você em todos os momentos da sua vida. Quem é o Senhor da paz? Que pode caminhar com você no meio das maiores aflições. Quem é? É Jesus. E Paulo ora pela igreja em Tessalônica, dentro do Império Romano, com todos os desafios, ele diz: o Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo. Não é só quando você está na igreja, não é só quando alguém está orando por você, ou quando você dobrou os seus joelhos na sua casa. O Senhor dê a paz em todo o tempo, de todas as formas, porque o Senhor estará com vocês. É um relacionamento pessoal com Cristo que nos dá paz, nas aflições, nas perdas, nas lutas, nas vitórias, nas derrotas, é a presença de Jesus. Agora, há uma segunda coisa que a Bíblia diz, que nos dá paz, que está contrária a essa cultura da insatisfação, do descontentamento, da insaciedade. Segunda coisa é que a generosidade traz paz, e a gente não gosta disso. Eu confesso a você que eu preferia que isso não tivesse na Bíblia, mas está. A generosidade traz paz. A cultura vai impulsionar você a gastar e gastar com você. A cultura vai mover você, vai manipular você para você fazer mais dinheiro, para você gastar mais com você. É como aquele louco do Evangelho em que Jesus diz assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem? Para quem vai? Porque o cara teve uma grande colheita, ele diz assim: eu vou destruir os meus armazéns, eu vou construir outros maiores, eu vou comer, eu vou beber. Ele não pensa em ninguém, ele só pensa em si mesmo. É o louco. A Bíblia diz que generosidade traz paz. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon. O dinheiro não é neutro, o dinheiro seduz, o dinheiro ilude, o dinheiro manipula, o dinheiro controla, o dinheiro escraviza. E é isso que Jesus está falando. A única forma de você ter dinheiro é o dinheiro não ter você. O dinheiro é um ótimo empregado, mas é um péssimo patrão.
Você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você. E a única forma do dinheiro não ter você é você sendo generoso com o dinheiro que você tem. Sendo ele pouco ou muito, ser generoso. Porque se você não for generoso, o dinheiro vai exercer uma influência sobre você que vai te controlar, que vai te manipular e vai te escravizar. A mim, a você e qualquer ser humano. A história da humanidade está aí. Olha os níveis de corrupção e violência que nós vemos em todo o tempo. Olha o que está à nossa volta. Porque é isso que a cultura impulsiona. Consuma. Porque se você consumir, você vai ter paz, vai ser feliz. Para consumir precisamos de mais dinheiro. Então ficamos escravos da busca pelo dinheiro. Quantos de nós terminamos o final do dia e ao invés de nos prostrarmos diante de Deus, nós estamos prostrados diante do dinheiro? Quantos de nós que temos brigas no final do dia, no casamento, não porque nós estamos servindo a Jesus com alegria, não porque nós estamos amando a Deus e o seu reino, não porque estamos fazendo bem às pessoas, nem porque estamos sendo generosos, mas porque nós estamos brigando por causa de dinheiro. Porque nós queremos comprar coisa que nós não precisamos. Quantos de nós estamos ensinando os nossos filhos que é mais importante o relacionamento deles com Jesus do que as suas conquistas em termos de dinheiro e de posses? Quantos? A Bíblia diz que generosidade traz paz. É por isso que Jesus em Mateus 6, ele diz assim, verso 25, ele diz: não se preocupem com as suas próprias vidas, o comer, o beber, os seus próprios corpos, nada é mais importante, né? A vida, não é nada é mais importante do que a vida, não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. E ele termina o verso 33 dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Essa é uma loucura, irmãos, é uma loucura. Você não vai ver nenhuma propaganda, nenhuma peça publicitária, você não vai ver a sociedade nos impulsionando a pensar dessa forma. É completamente oposto da cultura em que nós vivemos. Completamente oposto. Paulo diz assim, lá em 1 Timóteo, o texto não está na projeção, ele diz: nada trouxemos desse mundo, nem nada podemos levar, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Estou eu aqui fazendo apologia à pobreza? Não. Estou aqui fazendo apologia de que você não deve correr atrás dos seus sonhos? Não. O que eu só estou compartilhando com você é o que o Evangelho diz, que generosidade traz paz. Se corremos no impulsionamento da cultura, movidos pelo dinheiro, que isso vai nos dar paz, nós vamos encontrar ansiedade, doença, depressão, frustração, vamos nos tornar pessoas egoístas, vamos nos tornar pessoas fora do propósito de Deus. Não é isso que a Bíblia apresenta. Eu gosto de um texto de Paulo. Paulo diz em Atos 20, 33 e 35: eu não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: é maior felicidade em dar do que receber. Aonde que na nossa cultura nós vamos ouvir isso? É melhor dar do que receber. Onde? Jamais. Porque essa é uma cultura que não é regida pelos valores de Deus. Você não vai receber anúncios todos os dias no seu celular de que você deve ser generoso, de que você tem maior alegria e paz se você der, ao invés de você receber. Você não vai ouvir isso. Eu não recebo, você não recebe. Quando eu e você somos generosos com o nosso dinheiro, duas coisas acontecem. Primeiro, a Bíblia diz que outras pessoas serão abençoadas. Outras pessoas serão abençoadas. Eu e você conhecemos muito bem João 3,16, mas nos esquecemos de 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Verso 17: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, põe em prática a verdade que está na tua boca. Como que você põe em prática a verdade que está na tua boca? Colocando a mão no bolso e ajudando quem precisa. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando nós somos generosos, nós abençoamos pessoas. E eu não estou dizendo isso aqui para você dar necessariamente dinheiro à igreja, apesar que a igreja precisa, porque tudo que realizamos aqui fazemos juntos. Somos nós que sustentamos tudo que é realizado aqui. Mas você pode ser generoso na sua família, você pode ser generoso com seus colegas de trabalho,
Você pode ser generoso com o vizinho. Porque é isso que a Bíblia está dizendo. Quando somos generosos, nós abençoamos pessoas. Mas há uma segunda coisa que acontece. Quando somos generosos, nós somos abençoados. Você é abençoado, é o que a Bíblia diz. Você é abençoado. Pegando novamente a palavra do apóstolo Paulo, ele diz assim: a maior felicidade é em dar do que receber. Quem é a pessoa mais feliz? Não é aquela que recebe mais. É a que mais abençoa, que mais contribui. E se Deus tem te dado mais, é para que você dê mais. E se Deus se acha que Deus... então eu não estou nessa lista, pastor, Deus tem me dado muito pouco. Então, use o pouco para abençoar pessoas. E Deus vai multiplicar o teu pouco, se tornar em muito. Porque Jesus diz assim: aquele que é fiel no pouco, eu também coloco sobre o muito. O que eu queria que você pensasse em tudo que nós estamos vendo aqui, é que a cultura manipula, a cultura impulsiona, a cultura constrange, e nós somos cidadãos dessa cultura. E se você está tendo um pouquinho de discernimento aqui, ouvir uma mensagem que vai contrária a essa cultura, pense em familiares, amigos, colegas de trabalho, a sociedade em geral, que não ouve mensagens assim, que não ouve mensagens que levam a pessoa a pensar na cultura em qual ela está inserida, e como ela deve, então, vivendo dentro dessa cultura, ser alguém que vive os valores do reino de Deus. Lembra do que Jesus orou em João 17? Eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Cristão vive dentro da cultura, se conecta com a cultura, mas para viver valores do reino dos céus, e abençoar as pessoas que não estão, de nenhuma forma, tendo discernimento de quanto são manipuladas, quanto são escravizadas pelos valores da cultura sem Deus. As estatísticas mostram que mais de 50% dos casamentos acabam por questões financeiras. Não é falta de dinheiro, questões financeiras, administrativas. Estatísticas. A cultura pressiona, a cultura manipula. E se você conhece Jesus, que é a tua paz, você sabe que você não vai precisar correr de um lado para o outro, tentando encontrar paz naquilo que é um engano, que é uma bolha de sabão, que é correr atrás do vento, que é aquele pote de ouro no final do arco-íris, que nunca vai preencher você. Você está aqui nessa manhã e eu sei que você precisa de paz, porque eu também preciso de paz. Eu sei que você precisa de paz porque Jesus veio trazer essa paz que eu e você precisamos. A questão é, o quanto nós estamos conectados com Jesus, como a fonte da nossa paz, para que a gente não precise buscá-la em lugares que vão nos adoecer, nos escravizar e nos destruir. Fecha seus olhos, eu queria orar com você. Senhor, nós estamos aqui algumas semanas como igreja para refletir na cultura, porque dentro dessa cultura nós somos chamados a viver a melhor vida possível. Nessa cultura nós somos chamados a viver a melhor vida possível, Senhor, e a melhor vida possível nesse mundo de injustiça, de corrupção, de mentiras, de enganos, de ilusões, é a vida que o Senhor nos dá. Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe perdão para os seus pecados, recebe uma nova identidade e recebe paz, porque ele passa a ter paz com Deus. Então ele pode ter paz consigo mesmo, ele pode ter paz com o seu semelhante. Senhor, e nós oramos que cada um de nós aqui possamos estar tão conectados contigo, Jesus, tão rendidos ao Senhor, com os nossos corações tão consagrados e entregues a Ti, que o Senhor possa nos inundar da Tua própria presença e nos conceder aquilo que só existe em Ti, só o Senhor pode nos dar, que é a Shalom de Deus, essa paz que excede o entendimento humano. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nessa manhã que estão nos assistindo, que estão em conflitos pessoais, que estão com conflitos internos, com batalhas terríveis dentro do seu próprio coração e da sua alma. Há pessoas aqui que estão desesperadas por paz. Há pessoas aqui que estão em guerra consigo mesmas, estão em guerras com o seu semelhante, estão em guerras no seu casamento, com seus filhos, com seus familiares. Há pessoas aqui que estão em guerra com a sociedade, há pessoas aqui que estão em guerra contigo. Senhor, nós oramos, vem com a Tua paz. Vem, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e traz a paz que vem do céu, do Teu trono da graça, para que a gente possa viver no mundo, mas sendo cidadão dos céus, do Teu reino,
porque o teu reino é paz, justiça e felicidade, prosperidade, a bênção do Senhor. E é assim que nós